Pessoal, já startei aqui a gravação, né? Última aula, houve aqui foi nem queda de energia, foi a queda dos servidores. E aí, quase no final da aula que a gente, é, aí teve essa queda brusca, não teve como voltar. Daí vamos continuar daquele ponto. Inclusive, eu peguei algumas informações lá com o Conselho Regional de Técnicos, tá? Antes da gente iniciar, né, na verdade, continuar a aula passada, vou compartilhar com vocês aqui as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E depois do recado, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, relembrando aqui da aula passada, sobre as análises das atividades do fórum, nós já fizemos, tá? Daí a gente estava aqui, ó, até deixei registrado aqui sobre as normas, né, e o Conselho Federal e Regional dos Técnicos. Daí eu peguei o material aqui do próprio Conselho, que o presidente aqui, como vocês são uma turma relativamente nova, talvez vocês não estavam aqui na época do último é, workshop. Inclusive, próximo mês nós vamos ter um workshop, né, da indústria e nós temos alguns convidados aí que vão aparecer nessa semana aí. Depois a gente vai confirmar, tá? E eu tô tentando ver se o presidente aí do Conselho dos Técnicos vem novamente, tá? Até para ele responder dúvidas que vocês têm, né? Até nossa mesmo aqui. Alguns professores são técnicos, aí para eles é até mais fácil. Outros, né, que não têm o curso técnico, têm a graduação, né? Então, para a gente fica um pouco difícil esse acesso. Eu peguei, pessoal, o manual do CFT, né, de geração da TRT. Agora corrigindo a errata, semana passada eu estava falando que era RRT, tá? RRT é porque eu estava confundindo. É para arquiteto. Aí o arquiteto tem um registro de responsabilidade técnica. O técnico é TRT, né? É termo de responsabilidade técnica.
e o engenheiro eletricista é a ART, a anotação de responsabilidade técnica. No frigir dos ovos, pessoal, é a mesma coisa, tá? O que muda é a primeira letra aqui. Eu acredito até para ter uma distinção, tá? Na hora que você vê lá RT, você sabe que foi de um engenheiro. Se você vê RRT, você sabe que foi um arquiteto. Ou TRT, você sabe que foi um técnico. Eu peguei esse manual aqui, vou pedir até, deixa eu ver quem que é o monitor agora. É o Fabrício. Vou pedir para o Fabrício aqui ele compartilhar com vocês. E eu peguei também a resolução, tá? A resolução da lei que regulamenta, né? A lei. Lembra que eu falei que tem. Lá na engenharia tem uma resolução, né? Chama Resolução 218. A lei eu esqueci qual lei que é. Tem a Resolução 1010, que é mais atual, mas na época que eu me formei era essa 218 e tinha a opção de você trocar. Eu não troquei simplesmente porque a 218 ela me atende até mais do que a 1010. A 218 eu tenho ampla atribuição, tudo no que tange a elétrica, a eletrônica, elétrico abrange inclusive a computação, tá? Então, eu nem preciso, tecnicamente, pegar o meu certificado lá de engenharia de software, eu já respondo pela computação. Ah, mas, professor, por que que é importante você ter o registro, né, no seu conselho de classe? É importante porque qualquer serviço que você for fazer, se você for entregar ele de forma técnica, você tem que ter o registro no conselho e aí você vai gerar, no caso de vocês, uma TRT. Todo serviço você gera esse documento, no caso aqui a TRT, você vai falar nesse documento o que que você, qual que foi o tipo de serviço, tem alguns números, alguns códigos. Eu vou mostrar pegando aquelas relatórios, aqueles serviços da última que eu até deixei pedir para o Fabrício na época. Foi até a Flaviane que colocou, antes do Fabrício assumir aqui, ó. Lembra esse material complementar aqui, ó, com um exemplo. Deixa eu ver se era esse aqui. Não, não era esse, não. Foi. Deixa eu voltar aqui. Foi lá da aula. Foi da aula 4, material extra da atividade 3, que até na época era a Flaviane, que ela deixou já os 4 documentos aqui. Eu vou pegar um desses e mostrar, né, que eu vou pegar esse parecer aqui lá do ar-condicionado, vou mostrar para vocês. E juntamente aí lá no final do parecer, você faz a anotação de responsável, no caso, o termo de responsabilidade técnica e você anexa ele. Então, se você faz um serviço na qualidade aí de técnico ou de engenheiro e você não emite uma RT, para o seu cliente, não tem como ele te cobrar porque, né, a menos que ele prove, mas aí vai ficar provado que você não gerou um documento técnico, né? Então, o conselho ele não pode te auditar, ele não pode nem te ajudar, dependendo do caso, e muito menos o cliente. Então, todo serviço que você for fazer como técnico, como engenheiro, como tecnólogo, é importante você fazer essa anotação, tá? A gente vai trabalhar primeiro aqui na lei aqui, eu vou mostrar algumas coisas aqui, né? E aí eu vou pedir para o Fabrício
pôr esse documento disponível para vocês, porque é importante já vocês, antes mesmo, né? Vocês estão aqui no módulo 1, né? No início do módulo 1, mas já é importante vocês já saberem o que que espera, o que que vocês têm que fazer quando, né, se formarem aí como profissionais, tá? Que tipo de serviços? Deixa eu pegar lá aquela apresentação que eu estava mostrando para vocês. Só um minutinho. Aí não tá aqui, não deveria, tá? Esse aqui para obra eu vou mostrar depois. Deixa eu ver se ele tá em outro aqui. Ó, o trem tá bem aqui. Nem... Não, pessoal. Essa, né, esse aqui é o documento da lei 13.639. Então, o conselho, esse conselho aqui ele foi formado há pouco tempo, né? Essa resolução aqui, a 074, ela está da data de 2019. Deixa eu contar um pouco da história. Os técnicos, né, em sua grande maioria, tem algumas especulações, mas eu vou evitar falar dessas especulações, porque até mesmo porque eu sou parte interessada, então poderia dizer, ah, não, professor, porque o senhor é engenheiro e aí o senhor tá, né, puxando sardinha para o seu lado aí, né? Tem algumas histórias aí de bastidores que eu não vou abordar aqui, eu vou abordar só o técnico. Mas, assim, em resumo, os técnicos, pelo que eu fiquei sabendo, né, um lado da história, eles não estavam satisfeitos com o CREA, em função do serviço que era prestado. Então, na partir dessa data aqui, e esse processo já vinha ocorrendo faz tempo, os técnicos descontentes com o serviço do CREA, realmente no início, quando eu falo no início, né, na época aí que eu já era já engenheiro eletricista, eu sou formado, eu peguei o diploma lá no final de 2008, na verdade peguei no início de 2009. E na época, você, quando ia fazer um serviço, anotar um serviço, acontecia que. Deixa eu pegar aqui o exemplo do laudo aqui, do ar-condicionado. Isso aqui que eu estava procurando e acontecia quando a gente ia fazer a anotação do serviço. Quando você faz lá o documento, tem uns códigos, esses códigos são números. E daí, na hora que falava atribuição técnica, né? O que tipo de serviço? Aparecia literalmente todos os códigos da engenharia misturado com o código da técnica, misturado com tudo. Tecnólogo, tudo, tudo você imaginar. Daí o que que acontecia? Muito erro no preenchimento da anotação de responsabilidade técnica. E se você não tomar cuidado, tem, tem taxa que é caríssima. Tem taxa que a-
beira a R$ 1.000, R$ 900, por exemplo, né? As caras. A tarifa básica, eu não me lembro quanto é que tá mais ou menos, mas a última vez que eu anotei uma ART, acho que foi 130 e poucos reais, mais ou menos. Mas aí tem todo um critério, dependendo se for uma obra de milhões, aí essa RT, a taxa dela ela é maior. Então você tem que tomar cuidado, porque se você erra alguma informação na notação dessa notação de responsabilidade técnica, você, na melhor das hipóteses, você pode ir lá no seu conselho, aí você pede para fazer a modificação sem ônus. Sem ônus é porque você não vai pagar novamente a taxa. Na pior das hipóteses, você vai ter que pagar a taxa novamente. Então, isso gerava um desconforto não só com os técnicos, mas com toda a comunidade de engenharia perante o CREA. Daí eles fizeram uma renovação e quando você entra agora, por exemplo, eu sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Então lá é um login, tipo uma senha, ou você tem a senha, tá aqui o manual do TRT, depois eu vou, você vai acessar, na verdade, você acessa o Conselho Federal dos Técnicos. Eu estava achando que acessava o Conselho Regional, porque assim como, né, aqui no CREA tem o CONFEA, né? O CONFEA é o Conselho Federal, né, dos Engenheiros, e tem o CREA-GO, né, que é aqui em Goiás e por aí vai, né? E geralmente, quando a gente anota uma ART, nós entramos na área do regional, na página do regional, ou seja, o CREA Goiás. Aí, pelo que eu vi, vocês técnicos são diferentes. Vocês vão entrar na página oficial, que é o Conselho Federal dos Técnicos. É aqui, ó. É a https, ó, cft.org.br. Esse manual eu peguei lá, eu pedi para um colega aí que ele é técnico, ele está mais atualizado. Ele acessou e me passou, me cedeu aqui, obrigado aí, Paulo. E eu estou passando aqui para vocês. Então vocês vão entrar no conselho dos técnicos e basicamente vai aparecer uma tela igual a essa daqui, ó. Deixa eu aumentar o zoom aqui, ó. Tá vendo, ó? HTTPS, ó, emissão sem acento, né? trt.cft.org. Esse é o login e senha que eu falei que vocês vão cadastrar. Quando você se forma, aí geralmente o certificado, dependendo aí dos trâmites legais, se você já, inclusive é uma dica, viu? Quando você começou o curso aí na sua unidade, você já entregou o seu certificado de conclusão do ensino médio, né? Vocês já entregaram? Quem não entregou ainda, por favor, gente, corra, entregue logo, porque se você já entregou no início do curso, vai ser às vezes coisa de semana. Eu peguei uma atualização eu fui nesse sábado numa aula presencial. Daí o coordenador de uma unidade daqui de Goiânia, ele falou para os alunos, né? Estava dando orientação, aí eu aproveitei e prestei atenção. E geralmente, pelo menos lá na Católica, quando eu me formei, eu esperei 3 meses. Isso porque no início do curso eu já tinha dado o certificado de conclusão, né? Depois que eu passei no vestibular, levei o certificado de conclusão do ensino médio e tal. Já estava tudo pronto e demorou 3 meses. Aqui demora até 3 meses se você ainda não levou. Segundo ele, pelo menos na unidade que eu estava, né, que é a do Ítalo Bolonha, aqui em Goiânia, ele diz que às vezes leva semanas se você já levou. Então, lembra que você está fazendo um curso técnico, mas se você ainda não levou seu certificado do ensino médio, leve, providencie logo. Tem escola, pelo menos a escola que eu estudei, ela foi extinta já tem um tempo. Só que aí esse certificado eu organizei na época que eu me formei. Então eu não precisei ir na Câmara de Educação. Você tem que ir na Câmara de Educação
e pedir para eles acharem no arquivo morto. Quando você não, a sua escola não existe mais, por exemplo, você vai na Câmara de Educação e pede lá no arquivo morto para eles acharem o seu certificado, porque se você não provar que você tem o ensino médio, né, ou você fez aquela prova de proficiência, né, do ensino médio, você não provar que tem um certificado, você não se forma no curso técnico, tá? Só lembrando vocês aqui. Então, vocês vão entrar numa página igual a essa daqui, a emissão do TRT, e daí no dia que eles entregam lá a sua carteira, pelo menos eu estou falando do jeito que foi no CREA, né? Pode ser que tenha alguma mudança aí no CFT, mas basicamente é do mesmo jeito. Aí você configura um login, pelo que eu estou vendo aqui, o login é o e-mail, né? Um e-mail seu pessoal, e aí você vai criar uma senha. Beleza. Deixa eu diminuir aqui. Aí daí você faz um cadastro, né? O primeiro login, você faz um cadastro aqui, endereço. Aí esse RNP, esse número, é porque é o seguinte, aqui eu tenho um número em Goiás, que é 16111, que é o meu registro no CREA, Goiás. Deixa eu só confirmar aqui, só. Isso era um número antigo. Os técnicos também é do mesmo jeito. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. É isso mesmo. Eu tenho um número que é aqui de Goiás, né? Que é o 16111. Aí coloca tipo. Deixa eu escrever aqui na tela aqui. Aí no meu caso aqui é 16111 D, que é definitivo, barra Go. Goiás. Aí antigamente esse era seu número. Daí eles criaram esse daqui. Deixa eu escrever aqui que fica melhor, né? É 16111. Provavelmente o do de vocês é assim. É algo semelhante. Daí depois eles criaram o que é essa sigla aqui, ó. Esse aqui é Registro Nacional Profissional. Então, além desse número regional, eu tenho o meu número é nacional, que ele parece um código de barra, é um número gigantesco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui. É um número gigantesco, né? Mas vamos falar que ela é 233 568, sei lá, 16. Vamos supor que é um número assim. Aí você põe lá, celular e tal, confirma. Depois que você faz o cadastro inicial, né? Depois que criou a senha, o login é o e-mail cadastrado, né? Provavelmente vai chegar nesse e-mail cadastrado um link de primeiro acesso. Daí você chega uma página, né? Semelhante a essa inicial aqui, ó. Aí tem aqui, ó, seja bem-vindo, né? O nome do profissional, home, emissão de TRT. Então aqui, ó, é onde você vai emitir. Você vai clicar aqui e você vai fazer o cadastro do serviço, que poderia ser muito bem esse daqui, ó, igual eu fiz essa ART aqui, né? E aí, o serviço que você vai emitir, né? Você clica nesse link. Deixa eu ver se mostra aqui, ó, emissão de TRT, né? Então, vai aparecer um menu, é como se fosse um formulário mesmo aqui, ó. Aí, ó, possui empresa vinculada, é porque é o seguinte, quando você, pelo menos, eu vou falar da regra do CREA, mas eu acredito que, pelo menos o superintendente do CREA, foi meu professor,
Ele me disse, eu perguntei para ele, né? Eu pesquisei primeiro, perguntei, achei melhor perguntar para o superintendente, né? Eu falei, professor, quando vocês emitiram a documentação para os técnicos, todas as atribuições, o formato aqui do CREA, ele é replicado lá no conselho dos técnicos? Ele falou que sim. O que quer dizer isso? Por exemplo, quando você vai fazer um serviço, você pode fazer um serviço como um profissional liberal, né? Aí nesse caso aqui, ó, essa empresa vinculada, você pode trabalhar até como o técnico herdou do CREA, né? Algumas atribuições. Você pode responder até por três empresas ao mesmo tempo, ou seja, você pode ser contratado pelo. O contrato chama cargo e função. Por exemplo, você pode trabalhar para a Ambev, para a Cargill e para a Heinz, por exemplo. Você é responsável técnico dessas três empresas e necessariamente você não precisa estar lá todo dia. Quando você é um responsável técnico, todo e qualquer serviço que essas três empresas que eu falei, né, até três empresas emite, faz, você geralmente você faz um contrato quando você carga em função de uma empresa, e eu me lembro que era até três salários mínimos. Então, você pode assinar por até três empresas, cada uma o contrato mínimo é de três salários mínimos, ou seja, você pode, três vezes três, nove, né? Então, você pode fechar um serviço, né? Um serviço não, né? Carga e função por três salários mínimos, né? Que é a remuneração mínima aceitável. E você pode até fechar por menos, tá? Mas assim, se for fazer tudo em conformidade no seu conselho, é no mínimo três salários mínimos. Beleza. Você faz. E aí, todo e qualquer serviço que você vai fazer para essas três empresas, ou seja, não, agora eu vou emitir uma TRT para a Heinz. Então, você coloca lá, empresa, sei lá, 2, que é a Heinz. E assim em diante. Aí, tipo de contratante, CPF, você vai fazendo olha, o proprietário, aparece esses campos aqui, ó, tipo de proprietário, o CEP, o logador, aonde que é, né, a empresa que você está prestando serviço, o número do contrato, se tiver, né, vamos supor que você foi o contrato, sei lá, 200 de 2025. Tô chutando, geralmente a empresa faz assim, ela dá um número para o contrato, né, geralmente é um número sequencial e depois ela coloca o ano, ou seja, você foi o contrato de número 200 da empresa no ano de 2025, tá? E quantas atividades a ser executadas, que é no item 7 aqui, ó, você pode executar vários tipos de atividade. Por exemplo, vamos aqui nos básicos aqui, ó. O artigo 1, né, da Lei 13.000, né, a Resolução 074. Então você pode, eu vou até aumentar aqui para ficar melhor a visualização de vocês aí. Você pode conduzir, dirigir e executar os trabalhos de sua especialidade, ou seja, da eletrotécnica. Então aqui está dizendo que você pode trabalhar para uma empresa e simplesmente você não assinar daquele ser. Vamos supor que essa empresa ela está prestando serviço para uma outra aí, né? Vamos supor que é uma empresa aí uma terceirizada da Equatorial. Aí você é contratado da Equatorial e você está conduzindo a montagem, né? Ou seja, você é o supervisor, por exemplo, né? Você está lá
vendo os caminhões, né, fazer o trabalho de instalar poste, plantar, né, que eles chamam, né, plantar poste na rede de média tensão. E também verificar se a montagem que está sendo feita é em conformidade com as normas, né, as NBRs, né, e também a NR10, né, a Segurança e Saúde em Eletricidade. Você pode conduzir, você pode dirigir, né, uma obra ali que está, ou seja, na condução e na direção, você não precisa necessariamente ser o responsável técnico. Você pode ser o contratado de uma empresa, né? Ah, eu sou o eletrotécnico de uma empresa, estou conduzindo um serviço, estou dirigindo uma obra. Agora, na parte de execução, aí você tem que fazer a assinatura de um TRT falando que está executando um determinado serviço, tá? Outra coisa que você pode fazer, prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas voltadas para a sua especialidade, né? Então, você pode prestar assistência técnica, sei lá, na manutenção de um equipamento ou desenvolvendo um novo método para você fazer, sei lá, um método para você desabilitar a energia diferente do método à distância, diferente, sei lá, do método ao contato ou do método ao potencial. Existem esses três métodos para você fazer o seccionamento de um circuito, tá? Esses três métodos, por exemplo, a distância, você faz na linha viva ou até na rede morta, que o pessoal chama, né, desenergizada. Ao contato você faz na linha viva de distribuição, ou seja, num circuito de rede de distribuição da zona rural ou da zona urbana. E também você pode fazer ao potencial em uma linha de transmissão, tá? Você pode executar esse método. Mas aí vamos supor que você criou um método diferente desses três, você está participando desse estudo. Então você pode fazer a prestação, né, de serviço para isso. Inclusive, acho que foi na aula passada, eu falei, teve um eletricista que ele ajudou a CIPA, na época, lá em Pernambuco, a criar um método, né, uma cordinha lá na, no bastão polimérico, né? Que hoje em dia a gente chama esse método, não essa cordinha, né? Mas ele criou para melhorar a segurança, e daí o pessoal criou a ponteira, né? Com a ponteira chama anti-queda, que aí ela tem uma parte que protege ali. Na hora que você vai tirar uma chave fusível, o dispositivo anti-queda ele evita que o cartucho caia, que o da chave fusível pode cair, ó. Você pode orientar e coordenar a execução de serviços de manutenção de equipamentos elétricos e instalações elétricas, ou seja, sei lá, de equipamento eletroeletrônico. Você pode orientar, né, técnicos em eletrônica. Você pode orientar também eletricista de rede que está construindo uma rede de distribuição, né? Obviamente você tem que fazer o treinamento, né? Porque dependendo, ainda mais folhinha viva, né? Você tem que fazer o treinamento assim como eu fiz. Eu também fiz o treinamento antes mesmo de assumir minha função lá de fiscal. Você pode dar assistência na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados na área da elétrica. Esse compra, venda e utilização, por exemplo, você pode ser dono de uma ferragista, né? E você pode ser o responsável técnico dessa ferragista. Eu conheço muito dono de ferragista que o cara, às vezes, nem eletricista ele é. Lá no setor onde eu estou morando atualmente, tem o cara simplesmente ele é gente fina demais. Aí ele me falou que ele não é eletricista,
Inclusive, ele até pegou lá o telefone de uma das unidades do Senai para fazer o curso. Aí falou: Eu vou começar, né? Eu quero, estou interessado no eletricista predial. Depois que for dando tempo, vou fazendo os outros, né? Então, ele não é. Inclusive, ele tem um responsável técnico. E ele está motivado a fazer o curso, né? Justamente porque ele pode ser o responsável técnico da ferragista dele. Inclusive para compra de equipamentos. Ele disse que quando ele tinha a ferragista, ele não tinha um responsável técnico. Ele disse que a maioria por exemplo, ele não conhecia o conector vago, né? Conector vago, o eletricista utiliza ele sempre para conectar o fio, né? Geralmente o chuveiro, a gente não usa aquela tomada macho e a tomada fêmea de 20 ampere, porque atualmente os chuveiros eles têm potência maior o menor que eu sei que tem no mercado é o de 4.400. Eu sei que existem potências menores, só que é em 127 volts, tá? Mas assim, o menor em 220 é 4.400. E justamente para esse, a corrente máxima é 20 amperes. E mesmo se você pegar aquela tomada macho e fêmea para chuveiro de desse de 4.400, ela não é suficiente, porque ela ainda, na ferragem, na parte dela, não é robusta. Então, o ideal é você colocar o conector Sindal, né, que o pessoal chama, aquele conector cerâmico, né, o conector Borne cerâmico, ou então esse conector vago, que ele tem um metalzinho, ele é bem fácil de manusear. Então, você pode fazer isso. Outro serviço. O quinto aqui, ó, você pode responsabilizar-se pela elaboração e execução de projeto. Esse responsabilizar é justamente você entrar aqui na página e gerar uma TRT para aquele projeto, para aquela execução. Inclusive, ó, nessa outra área aqui, ó, consultar TRT, é quando você vê, geralmente quem faz isso é o fiscal do CREA e o fiscal do Conselho dos Técnicos. Eles chegam numa obra, né? E aí vê se tem responsável técnico. Daí, se tiver responsável técnico, eles vão ver o número, né? No caso do técnico da TRT, no caso do engenheiro, o número da RT. E aí ele pode validar para saber, a gente já encontrou indícios na época aí que eu estava fazendo um serviço lá para o CREA, né? Para esse meu professor que é o superintendente lá, nós descobrimos que tinha muita gente fingindo que era engenheiro e fazendo, fraudando literalmente as ARTs lá. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, ó, dirigir e conduzir a execução técnica, aí aqui ele tá explicando, tá bom? No artigo 2 aqui, ó, ele tá falando, ó, que dirigir e conduzir a execução técnica, bem como orientar, né, e coordenar equipes na execução, instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção de eletrotécnica, né, e demais obras e serviços da área elétrica. Então, ó, você pode, ó, inclusive, ó, coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados para a elaboração de laudos, né? Isso aqui é um laudo, ó. Você está coletando esse laudo aqui, ó, com um parecer técnico. É um laudo falando, tem toda uma estrutura científica aqui, né? Aí, igual eu mostrei numa aula aí para vocês, eu mostrei que foi, se eu não me engano, foi o de limpeza de faixa de servidão. Aí, esse modelo que eu passei para vocês, né? Lembrando que essa parte aqui é a parte, geralmente, para você fazer nesse modelo aqui, é um modelo que ele é aceito pela vara do trabalho, tá? Pelo juiz.
Então, nessa pegada aqui, ó, se falar seu nome, nacionalidade e tal, falar que a empresa contratada, né, ó, signatário, ou seja, o assinante, né, da RT número tal, né, inscrito no CREA, sobre o RNP, lembra que eu falei o Registro Nacional Profissional, aí é um número diferente, ó, vem com devido respeito. Aí, geralmente, quando a gente fala com o juiz e tal, é bom você colocar isso, né? Como dizia minha finada mãe, né? Que Deus a tenha, respeito é bom e faz bem para os dentes, né? Então, assim, é óbvio que quando você está lidando com uma autoridade aí, né? Você tem que lidar com. Tem as formalidades lá, né? Mas é bom, isso é bom para nossa educação, sempre a gente lidar com as pessoas aí, né? Tendo o devido respeito aí, né? Como fala lá no livro do Dale Carnegie, não sei se vocês já leram esse livro. Pois não, Felipe? Levantou a mão aí, tem alguma dúvida? Professor, desculpa Sim, pois atrapalhar não. Não, a não, linha de pode falar aí. raciocínio. Porque tem mais uma SAP 4, aí é para imprimir a planta baixa e comprar um escalímetro para medir o tamanho dos fios, ou quer que Não, faça não de outro jeito? precisa não. A 4, eu já falei dela. Eu acho que não, professor. Uai, será que não? Deixa eu olhar aqui. 4, análise do fórum, atividade um, atividade 3. Rapaz, eu tô achando que essa 3 é a 4, viu? Ah, não, não. É mesmo, eu não falei da 4, não. Oh, ainda bem que você me avisou, Felipe. Eu jurava, juro pra você, jurava que eu já tinha falado da atividade 4. Foi que esses dias todos eu tava Oh, só na videoaula e não deu tempo de tirar essa dúvida com o senhor. no, nossa, foi mal. Uai, eu posso falar, deixa eu ver, falta 10 minutos. Eu posso falar dela na próxima aula. Mas Pronto, vamos lá, pronto, vamos, fechou. deixa eu ver como é que é a estrutura dela. Eu achei que eu tinha falado, viu? Foi uma falha mesmo. Deixa eu até baixar, porque aí na próxima aula a gente já começa com ela. Nossa, eu falei da atividade 3 que é aquele relatório, né? O, o relatório lá, que foi até esse. Dona Tânia, eu vi lá. Só falta fazer para entregar. Quer ver, ó, foi esse aqui. Que até eu mostrei esse exemplo, né? Esse aqui eu lembro que eu falei. Nossa, eu jurava que eu já tinha falado dele. Ainda bem que você me avisou. Deixa eu baixar a situação de aprendizagem. Eu já vou deixar ela baixada aqui. Aí a pasta download já tá ali. A folha também. Nossa, eu. Ah, agora eu tô lembrando o que que é o orçamento. Não, você não precisa usar escalímetro, não. E é porque essa tarefa ela foi projetada para a gente fazer é, presencial, né? Até uma matéria que vocês vão ter depois de segurança em eletricidade, eu até modifiquei a planta porque para você fazer com escalímetro ia até prejudicar o cálculo. Deixa eu pedir para ele extrair para dentro da pasta. Nossa, foi um lapso mesmo, gente. Eu jurava que eu já tinha falado dela. Mas só para sanar a sua dúvida aí, para você não precisa imprimir, tá? Se não me falha a memória, eu lembro que você tem que fazer
Se eu não me engano, acho que é 3 orçamentos. Eu aconselho vocês fazer o seguinte: como é 3 orçamentos, então você pega e coloca. Quer ver? Eu já criei até um formulário aqui. Eu posso até colocar ele. Eu dei uma modificada nele. Ah, foi isso mesmo, ó. Eu lembro que é um pela internet, né? Um pela uma loja, né? Eu coloquei como loja um e outro eu coloquei como loja 2, tá? Aí você pode modificar esse documento aqui, ó. Como é que eu fiz aqui? Eu gerei uma outra e 2 colunas aqui. Você pode pegar essas duas aqui, ó, copiar, aí você vai repetir elas aqui, ó. E daí, essa aqui, ó, essas duas você pode mesclar. Você vem bem aqui, ó, na hora que você abre, você seleciona elas. Você vem bem aqui em página inicial, tá vendo esse quadradinho aqui, ó, mesclar células. Aí quando você mescla, não, você faz isso para de cima. Você mescla que é a de cima, porque aí, ó, vai ficar semelhante a essa folha aqui, ó. Você mesclando aqui, aí você coloca, né? Aqui é, por exemplo, internet, né? O orçamento internet. Aí você pode agora vir aqui, ó, copiar tudo, colar, né? E aqui você põe loja um, sei lá, Casa do Marceneiro. E aí você faz o outro orçamento, sei lá, Transol. Aí se vocês quiserem, eu posso pedir agora. Eu já estou praticamente finalizando a aula. Posso pedir para o Fabrício colocar no lugar esse formulário aqui, ó, tá? Ele já pronto aqui para vocês. Aí eu vou trocar por esse daqui, ó. Mas aí é orçamento de 3 aí. É porque para usar o escalímetro, por que que ele está pedindo para usar o escalímetro? Porque deixa eu pegar aqui isso aqui é a nova casa lá da dona Tânia. É porque com o escalímetro e a escala aqui, você consegue inferir, realmente vai ter que usar escalímetro mesmo. Você consegue inferir qual que é a distância, que aí você considera, por exemplo, isso aqui está no teto, né? Mas aí ele desce essa tomada aqui, geralmente quando ela tem um triângulo vazado, é porque ele está no rodapé. Geralmente é rodapé. Aqui, chuveiro. Eu acredito. O chuveiro fica nessa posição aqui. Essa daqui, ó, tá na altura do interruptor. Geralmente ela tá 1,20. Então você tem que considerar aquele, por exemplo, 1,20 que sobe essa parede da altura do interruptor, mais essa distância que vai até essa luminária que fica no banheiro. Inclusive, aqui, essa aqui é a nova distribuição lá da casa da Dona Tânia. Lembra que a casa da Dona Tânia só tinha um único circuito, provavelmente um único disjuntor, né?
Eu já vi casa que, além de só ter um único disjuntor, o único disjuntor que ela tem é lá do medidor de energia. Eu já vi barracão assim, tá? Tá totalmente fora de norma, mas é aquela história, né? Como o dono da casa tem essa casa só para alugar, muitos, pelo menos as pessoas mais antigas, elas não estão nem aí em fazer uma, né, vamos dizer assim, é, uma adequação, né? E muitos nem sabem, porque sabe qual que é o problema do elétrico de residência? Eu falo residência normal, é residência que não precisa de projeto aprovado na concessionária local. Aí, como ela não tem a obrigação de estar aprovada na concessionária local, o dono, ele não sabe, ele só é um dono de imóvel. Então, as maiores atrocidades que pode ocorrer numa instalação elétrica, instalação mal feita, instalação desatualizada, com norma antiga, sempre acontece. Demais, demais. Já morei em casas assim que é aquela história, eu só estou vivo, meus parentes só estão vivos porque Deus queria que a gente tivesse vivo agora. E graças à Nossa Senhora das Instalações Elétricas, porque eu já vi muita instalação elétrica triste, horrível aí. Recentemente arrumei, comprei uma casa e aí eu tô trocando toda a instalação. É aquelas casas da Caixa, sabe? É que aí você faz a análise, a Caixa vai lá e analisa, né? Mas você quer saber, sabe quem que foi lá nessa casa analisar, fazer lá o laudo? Foi uma arquiteta. Pensa, é arquiteta, a parte de, né, a parte de alvenaria e tal, reboco, ela arrebentou. Mas a parte elétrica, inclusive, ela fez o laudo de tudo, né? A parte elétrica tá um lixo lá, tá? E aí, como se, e eu ainda paguei por esse serviço. Então, assim, isso é mais comum, como não é obrigado, aí quem assume às vezes esse laudo é o engenheiro civil ou um arquiteto. E eles não têm, eu sou categórico, com raríssimas exceções, engenheiro civil e arquiteto não têm capacidade técnica para analisar instalação elétrica. Eu sei porque na faculdade o engenheiro civil ele tem um semestre de eletricidade básica, um semestre de instalações. E quando eu falo instalações, é instalação de tudo quanto é tipo, você imaginar. Instalação elétrica, instalação hidráulica, e é lá no laboratório. A gente sabe que nas instituições, e olha que eu fiz na Católica, o laboratório melhor que seja da instituição, pessoal, nunca o laboratório ele vai traduzir a vida real, né? Ou seja, traduzir o que a gente encontra, né, no dia a dia aí, nas obras, né? Tem muita empresa ou tem muito profissional que constrói a casa daquele modelo, né, a toque de caixa, e daí coloca o mínimo no osso, né? Acho que eu até já comentei esse termo, né? Não, eu vou construir essa casa no osso. No osso quer dizer o mínimo do mínimo do mínimo possível para a casa ser construída e ser entregue. Por exemplo, a maioria dos imóveis que eu já analisei, não sei se já aconteceu em algum imóvel ou com algum conhecido de vocês. Já aconteceu do piso ele levantar em algum. Você conhece aí, Felipe? Quem tá na live aí? Já viram o piso levantar? Paulo Henrique? Não? Geralmente esse erro O piso acontece. levantar não, agora piso oco já. Então, quando eu falo piso, né, eu esqueci de. É a cerâmica. Eu quis dizer a cerâmica. Aí ela levanta, se você não esperou a cura, né, a cura do contrapiso, que é a parte de baixo, se não esperou o tempo necessário, isso acontece muito em prédio. Em prédio, a empresa que eu trabalhava já foi contratada para fazer laudo,
E aí os moradores, aí geralmente acontece isso depois de 5 anos. Às vezes o seguro não cobre, mas é comum, do nada, isso aconteceu num apartamento que eu aluguei. O piso simplesmente é como se tivesse um tubarão passando por baixo e o piso levantava, né? A cerâmica. Aí, como não foi feito a cura, né? A secagem de maneira adequada, aí antes de secar, você vai e joga a cerâmica. E aí, como ele não seca de forma adequada, ele acontece uma dilatação superficial diferente do que está embaixo. E aí ele começa a craquelar. Moça, ele levantou a geladeira, ele quase derrubou a geladeira, só para vocês terem uma ideia. Então isso acontece bastante. Pessoal na área de laudos aí chama vícios de construção, né? Então, eu sou categórico, viu, pessoal? Não, o engenheiro civil, o arquiteto, com raríssimas, mas raríssima mesmo exceção, ele não tem capacidade técnica para analisar uma instalação elétrica, viu? Eu confio muito mais num eletrotécnico, até num eletricista já antigo, já bem treinado aí, bem capacitado, né? Do que no engenheiro civil. Geralmente, as que eu encontrei em que o engenheiro civil era signatário, todas tinham falha. Foi um processo muito fácil de ganhar, né? Do reclamante lá ganhar. Então, sim, você vai ter que usar o escalímetro mesmo, Felipe. Então, pessoal, aí na próxima aula eu analiso certinho essa atividade. Eu jurava, obrigado, viu, Felipe, por ter falado aí. Eu jurava que eu já tinha analisado. Eu já tinha até dado essa parte como feita aqui. Então, na próxima aula eu vou fazer a análise, né? Vai ser rápido porque eu já dei um resumo agora. E a gente pega e continua essa parte aqui do laudo, da entrega aqui, né? Eu vou mostrando, já vou pedir para o Fabrício colocar. E aí, lembrando aqui, aí teve uma pergunta, ó. Eu já vou dar spoiler, tá lá embaixo lá, ó, o tanto de coisa que vocês podem fazer, ó. Elaborar projeto, ó, biogás, hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa, maré motriz, depois eu mostro o que que é essa maré motriz aqui, ó, hidrogênio, térmica e outras fontes não catalogadas, ou seja, se aparecer uma fonte nova aí de energia, obviamente a gente vai ter que fazer uma atualização, né? Mas, como profissional da elétrica, você está habilitado para fazer isso. E já dando spoiler aqui, ó, lá no final, mostra a carga. Essa é a maior, uma das perguntas assim mais. Tá lá no artigo 5, ó, técnico em eletrotécnica para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas, né? Nessa resolução podem projetar, dirigir instalações elétricas, ou seja, pode fazer o projeto ou pode executar, né? Com a demanda de energia de até 800 kVA. Então, a maioria das instalações aí comercial, muitas industrial, vocês conseguem fazer porque é até 800 kVA. É uma potência bem alta, viu? Diga-se de passagem, tá? O que eu não concordo é que, se não me falha a memória, o engenheiro civil, ele, se não me falha a memória, eu vou tirar a dúvida lá com o superintendente lá do CREA, se ele tem essa mesma atribuição aqui. Até onde eu sei, o engenheiro civil ele pode assinar essa carga do eletrotécnico, que é simplesmente um absurdo, tá? É um absurdo eu comparar o grau de competência de um técnico com um engenheiro civil na elétrica. Na elétrica, o, o, o técnico em eletrotécnica põe o engenheiro civil no bolso, tá? Na parte elétrica aí, ele tem muito mais competência do que o engenheiro civil. E é um absurdo, mas infelizmente, pessoal,
Sabe por que que coisas como essa acontecem? Eu vou tirar a prova dos 9, aí na próxima aula eu trago para vocês lá com o superintendente. Mas é quase certeza que é essa carga mesmo. Sabe por que que o engenheiro civil ele pode assinar essa carga aí? Primeiro, porque tirando a engenharia agrônoma, a engenharia civil é a mais antiga, ela é a segunda mais antiga. A mais antiga é a engenharia agrônoma. E antigamente, quando não tinha técnico, não tinha nem engenheiro eletricista aqui no Brasil, o engenheiro civil ele tornou o faz tudo, né? O Severino. Pois não, Clodoaldo? Pois não, pode falar aí. Tá conseguindo falar aí? Tá liberado o áudio aí. Quando você conseguir, você pode começar a falar aí. Então, pessoal, o engenheiro civil, ele é a segunda engenharia mais antiga que a gente conhece, tá? Primeira é engenharia agrônoma. E aí, antigamente, quando não tinha técnico, né? Não tinha nem curso técnico, tinha elétrica, mas só que era em outros países, bem no início mesmo aqui no Brasil. O engenheiro civil, ele tornou-se o Severino. Lembra? Não tinha aquele quadro lá no Zorra Total, o Severino, o que faz tudo? Então, desde essa época, a maioria das atribuições, ela foi levada para o engenheiro civil, porque não tinha eletrotécnico na época, não tinha engenheiro eletricista aqui no Brasil, tinha era em outras localidades, quando tinha era em uma outra cidade, começou primeiro, se eu não me engano, não sei se foi em Pernambuco ou em São Paulo, se não me falha a memória. Foi um desses dois estados aí que foi o primeiro curso de engenharia elétrica. Então, como não tinha gente para assumir esse BO, né, assumir essa atribuição, colocaram o engenheiro civil para assumir essa atribuição. E outro fator preponderante que até o próprio superintendente do CREA concorda, a gente já discutiu isso em aula, porque assim, a maioria dos presidentes do CREA, eles, historicamente, eles são engenheiros civis, né? Com algumas exceções, se eu não me engano, na gestão, acho que anterior ou na gestão atrasada, era o engenheiro eletricista. Aí, como a maioria, é aquela história, né? É farinha pouca, farinha pouca no meu prato, no meu pirão é pouca, né? No meu prato é pouco. É uma coisa assim. É lógico que ele vai puxar a sardinha para o lado da atribuição dele. Então, dois fatores. O engenheiro civil, a maioria das atribuições, só ele é que tinha para ter essa atribuição para ele assinar um documento. Isso já é histórico. E segundo, porque a maioria dos presidentes sempre foram engenheiros civis. Então, né, alguns, eu sei que na história, eu até conheci um arquiteto que trabalhava para a Celg, ele já é aposentado hoje. Ele também foi presidente do CREA, né, há um tempo atrás aí, né, há alguns anos aí. Mas assim, é lógico que você vai puxar a sardinha para sua área ali, né? Então, esses dois motivos que a gente apontou lá na aula lá de história e sobre engenharia, né? Mas assim, a gente está tentando mudar. Eu tenho um colega que ele foi, ele participou, infelizmente ele não conseguiu ser eleito, né, na última aí do CREA, né, para ser o presidente, em função dessas inconsistências, né, por exemplo, dar a César o que é de César, ou seja, dar ao técnico da área a atribuição que ele tem e retirar de outras funções que não tem mais nada a ver, igual o engenheiro civil. Do mesmo jeito que eu não posso construir uma pinguela, um mata-burro, né? Porque eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro eletricista. O engenheiro civil também, ele não pode construir um cabo PP fazendo uma fonte de energia ali. Por quê? Porque não é porque ele não dá conta, mas é porque ele não tem atribuição técnica.
O que pega para vocês técnicos e para gente aqui, engenheiro aqui, né? O que pega é a chamada atribuição técnica. Você só pode assinar, ou no caso de vocês, uma TRT ou da engenharia uma RT, se você tiver atribuição técnica para tal. Se você não tem atribuição técnica, inclusive você faz um serviço ao qual você não tem atribuição técnica, na verdade você está cometendo um crime. Você está cometendo um desvio de função e é passível de multa, né? E às vezes até você perder o seu registro no conselho, tá? Isso pode ocorrer. Então tá, pessoal, tenho outra aula aqui. Aí próxima aula eu analiso essa que eu, desculpa, tá, pessoal? Obrigado aí, Felipe. Que eu não havia analisado, que é a atividade 4, que é a do orçamento, e daí a gente continua aqui vendo as atribuições, exemplo de laudo que vocês podem fazer aí, né? Tranquilo? E aí eu já vou pedir já para o Fabrício já colocar essa resolução aqui dos técnicos para vocês baixarem aí, e o manual de geração aí da TRT, tá? Até a próxima aula, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Mais alguma dúvida? Não? Tá, vou deixar renderizando aqui para nós.